Fala, gente! Eu quero dar os parabéns a vocês. Vocês chegaram na metade da mentoria. Então é meio caminho andado, muitos valores já foram trabalhados, muitas crenças já foram trabalhadas. E quando eu falo crença, é o que tu acredita. Não tem nada a ver com uma questão religiosa. Tudo que é que tu acredita. E é justamente isso que eu quero falar hoje. Crença. Acreditar ou saber? Qual que é mais importante? Eu quero fazer essa reflexão. Tu saber ou tu acreditar? Às vezes tu tem vários títulos, várias certificações acadêmicas, ou seja, tu sabe muito. Mas será que tu acredita nisso? Por exemplo, uma pessoa da ciência, ela tem um viés científico, ela acredita que só a ciência é verdade. É uma espécie de religião, só que uma religião focada na ciência. Então se forma um clã dos cientistas que julgam tudo que é fora da ciência é misticismo. E a gente sabe que são crenças, eles acreditam nisso, mas a ciência vem se provando, funeral após funeral, que não é bem assim que funciona, que existe uma outra coisa e que pode ser medida cientificamente e a ciência evolui dessa forma. Então, voltando, acreditar e saber. O acreditar é muito mais forte. É a tua crença. Eu acredito que isso é verdade. Sou eu em essência. A minha crença sou eu. É o que eu acredito ser verdade. Um exemplo. Eu acredito que o mundo é justo e bom. Eu começo a perceber isso. Eu começo a ver isso. Eu começo a dar atenção para isso. Eu acredito que o mundo é escasso, doente, pobre e mal. Eu começo a criar situações onde eu vou perceber isso. A minha crença, o que eu acredito como verdade, vai fazer com que eu foque nisso. Foco. E tudo que tu foca expande. Um exemplo. Quando tu quer comprar um carro, eu quero comprar um Mercedes GLA. É uma meta que eu tenho. Vou comprar esse carro porque eu vejo pouco ele aqui na minha cidade. Defini essa meta, comecei a ver na rua Mercedes GLA toda hora. Minha esposa ficou grávida. Outro exemplo. A gente não via grávida. Depois que ela ficou grávida, a gente começou a ver mulheres grávidas. A vizinha que não estava grávida aqui apareceu de 9 meses. É foco isso. Outro exemplo. Tu quer alugar um carro ou alugar uma casa. E aí, no outro dia que tu resolve alugar uma casa, os vizinhos começam a levantar as placas ali nas casas. Aluga-se, aluga-se, aluga. Ou seja, é foco. Tudo que tu acredita, tu põe foco. Tudo que tu está focado começa a expandir. E essa tua crença, isso que tu está prestando atenção, isso que tu está focado, começa a vir para ti e é retroalimentado. Isso reforça a tua crença e tu começa a acreditar mais ainda. Por exemplo, uma mulher que acredita que os homens abusam das mulheres. Ela passa por uma entrevista de emprego e o que acontece? A pessoa, o homem que está entrevistando ela, um exemplo, tá? Um exemplo. Ele fala alguma coisa e ela entende que aquilo foi para ela. Ela percebeu, porque ela está focada nisso. E ela está criando situações. E ela vai ver isso. Ela vai ver um cara fazendo tal situação com outra menina e isso começa a ser a verdade dela. É a verdade dela. Isso representa, isso é trazido para ela. São condições que ela mesma cria com base na crença e no foco dela, começa a trazer mais e mais e mais e mais dessa situação. Deixa eu olhar para cá porque eu tenho aqui os meus tópicos. Né? Então essas crenças vão te ajudando a criar mais situações. Tá? E disso eu quero trazer o foco também para as representações. Quando tu ouve uma palavra, o teu cérebro, ele te mostra, ele cria uma situação. Tu cria uma situação para essa palavra. Por exemplo, se eu te falar mesa, mesa, tu pode pensar numa mesa gigante, quadrada, de madeira, escura, envernizada. Mas a minha mesa é uma mesa de plástico, branquinha, redondinha. São representações. Então, quando eu falo uma coisa, tu cria uma representação, uma imagem mental disso. E na PNL, na programação neurolinguística, existe um pressuposto que diz que quando tu te comunica e a tua comunicação ela não é assertiva, a pessoa não consegue entender, a responsabilidade é do comunicador. Ou seja, o resultado da tua comunicação é o fruto da tua própria comunicação.
né? Então, se eu não conseguir ser bem explícito, ser assertivo, a culpa não é minha. A responsabilidade é minha, não é do que recebeu a mensagem. Então, eu tenho que me esforçar para melhorar a minha capacidade de comunicação. Isso são representações mentais. E é por isso que a gente entra agora na linguagem, né? A gente vai falar muito sobre a linguagem do sucesso. E o que é uma linguagem de sucesso? Uma linguagem que tem o poder de potencializar a compreensão. E ela vai te gerar crenças possibilitadoras. Porque tudo que tu fala para ti vai sendo introjetado. Tudo que tu recebe de informação, quando tu fala, tu recebe também. Tu recebe informação e tu vai sendo fuzilado de informações. E essas informações moldam o teu ser. Um exemplo. Outro exemplo de hipnose coletiva. Quando tu tá almoçando e tu tá ali almoçando com o jornal do almoço ligado, o que acontece? Tu tá almoçando, tu não tá prestando atenção, mas é inconsciente que acontece essa hipnose global. Tu tá sendo metralhado de informações de escassez, informações de pobreza, de doenças, de injustiça. E tu vai o que tu vai percebendo? Uma visão de mundo mais escassa. Tu vai acaba enxergando o copo meio vazio, em vez de o copo meio cheio. Então assistir noticiário é um veneno. É um veneno, porque tu vai tendo essa percepção de mundo escassa. Ah, mas eu escuto, eu vejo notícia para ficar atualizado. Isso é uma baita de uma crença limitadora. Isso te limita. E é um joguinho. Tu tem isso como a verdade para ti. Ah, eu tenho que ficar atento ao que está acontecendo no mundo, porque daí eu consigo me prevenir. Não, tu está sendo fuzilado de negatividade. E a tua percepção de mundo acaba se tornando negativa. Ah, mas eu preciso, eu concordo. É legal tu saber alguma coisa. Então reserva um tempo do teu dia para focar 15 minutos, 5 minutos vendo notícias, te atualizando sobre o que está acontecendo, não o dia inteiro sendo metralhado. Aí fica mais difícil, porque tu está impregnado nas tuas veias, no teu sangue de negatividade. É complicado sair disso. Então, pensando nisso, quando tu fala, eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou burro, é por isso que a gente fez aquela atividade de se analisar, ficar uma hora se ouvindo. Né, para a gente entender se a gente é positivo, se a gente é negativo, se a gente está introjetando muito veneno. A gente tem que começar a limpar isso. Como é que a gente vai limpar? Através da linguagem do sucesso. Um documento que eu vou passar aqui para vocês, tá? É a forma de se comunicar, de potencializar a tua comunicação e ao mesmo tempo de limpar toda a negatividade que foi introjetada em ti durante anos. Né? Um exemplo, o não. Quando tu fala não, não pensa num cogumelo amarelo. Rodou, saiu do grupo, porque tu pensou. Porque o cérebro não entende o não. Ele não entende o não. Ele precisa validar, ele precisa buscar a informação para negar ela. Então quando eu falo não pensa no cogumelo amarelo, tu tem que pensar no cogumelo amarelo para poder negar. Então não é que o não exista, ele até existe. Só que se eu falar assim, ó, eu não quero ser escasso, eu não quero mais escassez na minha vida, eu não quero mais ser escasso, eu não quero escassez, eu não quero escassez. O que eu estou comunicando para mim? Se o cérebro não entende não, eu quero escassez, eu quero ser escassez. Ele entende, eu não quero ser escasso, eu não quero ser escasso, tá, mas o que é escasso? O que é o contrário de escasso? Ele falou que não quer ser escasso, o contrário de escasso é abundância. Então ele quer ser abundante. Entende a volta que o cérebro dá para te entender, para te compreender? Então não diz o que tu não quer, não comunica aos quatro cantos do universo o que tu não quer. Comunica o que tu quer. Comunica o que tu quer. Eu quero abundância na minha vida. Aí tu está fazendo uma comunicação aberta, de espírito e alma aberta, jogando e trazendo para ti só positividade. Tu está limpando a escassez de ti. Outro exemplo, tá tudo aqui no documento que eu vou deixar. O mas ele nega tudo que veio antes. Joãozinho, tu é um cara trabalhador, Joãozinho. Tu é um cara que é amigo, é compreensivo, é muito educado. Mas, cara, quando eu falo mas, cara, ele já esqueceu tudo que eu falei dele.
cara, eu tenho que dizer que tu pisou na bola. Aí ele vai ficar com aquilo, eu pisei na bola, pisei na... Não importa tudo que eu falei antes. Então isso até fica para líderes que querem dar feedback. O feedback ele deve ser feito, Joãozinho, tu pisou na bola. Começar com a parte mais ruim, mais difícil. É difícil pro líder falar isso. Joãozinho, tu pisou na bola. Mas eu acredito tanto em ti, eu acredito no teu potencial, tu é um cara tão legal. Tu pisou na bola, mas eu gosto de ti, mas eu confio em ti. Vamos tentar corrigir isso. Sempre avaliar comportamentos e nunca o caráter. Tu é uma pessoa horrível. Não, tu fez uma coisa horrível. Comportamento. Sempre no comportamento e nunca na identidade, no ser da pessoa. Tá? Então o mas, ele nega tudo que veio antes. Né? Outra coisa, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. O que eu estou comunicando? Eu estou comunicando incapacidade. Eu não consigo fazer, eu sou incapaz. Então, se tu tiver que usar eu não sou capaz, tu fala eu não sou capaz disso ainda. Quando tu deixa a palavrinha ainda, ela deixa 3 pontinhos. Olha, até o presente momento eu não consigo, mas eu sei que eu vou conseguir. Né? Então, a gente vai começando a comunicar do jeito certo. Tá? Difícil, o cérebro... Ele não entende. O difícil é uma coisa quase que impossível para o cérebro. Isso é muito difícil. Então, lá no Instituto de Coaching que eu fiz o curso, todos nós falamos pouco fácil. Isso é muito pouco fácil. Porque daí eu engano o cérebro. Eu dou uma eu dou uma jogadinha assim, uma driblada nele, quando eu falo pouco fácil. Ele é pouco fácil, é pouco, mas eu sei que ainda é fácil. Então eu acho que dá. Porque quando eu falo difícil, eu já sei que eu já desanimo, eu já me desmotivo e eu não consigo seguir em frente. Tá, o vídeo já está ficando muito longo. Eu vou deixar o documento aqui. Eu quero que vocês estudem esse documento, que vocês não leiam só uma vez. Quero que vocês introjetem ele nas veias para começar a se policiar. Todos os dias fazer uma comunicação mais assertiva, né? Uma comunicação mais positiva, mais aberta, mais próspera. Tá? Resumindo, eu quero uma comunicação mais próspera para todos. Assim vocês vão conseguir fazer com que o teu público tenha representações mentais mais assertivas e comece a focar naquilo que eles querem realmente e não naquilo que eles não querem. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês estão vivendo até aqui, mas assim, é só o começo. Agora, a partir de amanhã, tem muito mais coisas muito boas. Apenas continuo com a mesma premissa. Permitam-se. Vocês chegaram aqui porque conseguiram baixar o orgulho e deixar a humildade lá em cima. Alguns conseguiram nivelar, ficou na gangorra assim, mas todos conseguiram baixar o orgulho e deixar a humildade ou lá em cima ou aqui embaixo. Falou? Um grande abraço e qualquer dúvida, me chama no privado desse grupo.